Olá, boa noite. Esse é o boletim do Jornal do Ônibus, com notícias 24 horas para você. É o nosso giro rápido de notícias. Uma cena que mostra o relaxo de muitas prefeituras do Brasil com suas frotas de ônibus escolares. Um ônibus da Prefeitura de Matinhos, no Paraná, foi flagrado nestas condições que você vê aí na tela, em estado praticamente de sucata. Será que é esse o padrão de qualidade que as nossas crianças merecem, com bancos rasgados e com a segurança em risco? Provavelmente não, né? Providências precisam ser tomadas urgentemente neste caso. Situação precária também em São Luís, no Maranhão. Um ônibus foi flagrado em péssimas condições no Parque Vitória. Olha só as imagens. O banco do motorista estava escorado por um pedaço de madeira. Isso também mostra a irresponsabilidade de órgãos públicos perante a fiscalização dos ônibus da cidade e também a falta de vergonha na cara da empresa de ônibus em realizar a manutenção correta do coletivo. Isso bota em risco a vida do operador, dos passageiros e de demais pessoas na rua. Lamentável. No Rio Grande do Sul, um ônibus e um caminhão bateram de frente na BR-293, em Santana do Livramento. 18 pessoas ficaram feridas. Em Santa Catarina, um ônibus rodoviário da Penha colidiu contra um caminhão. O caso ocorreu na BR-101, em Joinville. Chovia bastante no momento da ocorrência. O motorista do ônibus, infelizmente, veio a falecer. Em São Paulo, uma colisão entre dois ônibus urbanos no terminal Santo Amaro causou um grande tumulto na saída do local. Felizmente, ninguém ficou ferido, somente danos materiais. Agora dá uma olhada nesse show de irresponsabilidade. Em Campinas, um jovem que não tinha habilitação bateu em cheio contra um ônibus urbano da cidade. O rapaz havia pegado o carro dos pais e circulava em alta velocidade nas ruas da cidade. Segundo a polícia, o jovem admitiu que pegou o carro escondido. Dentro do veículo, havia um colega no banco de passageiros, que ficou preso às ferragens, devido à batida. Presidente Prudente viveu momentos de pânico. 2 ônibus da Sansetur se envolveram em acidentes. O primeiro caso ocorreu no terminal urbano. Um ônibus da empresa desceu de ré e atingiu um carro que estava estacionado ali nas proximidades. O motorista tentava sair com o coletivo. Ninguém ficou ferido. E no bairro Vida Nova Pacaembu, o fogo destruiu um ônibus da Sansetur. O motorista e 3 passageiros estavam a bordo. As causas estão sendo investigadas. No Rio de Janeiro, crise no transporte coletivo de Nova Friburgo. O que não falta é reclamação da população em relação ao transporte coletivo e do serviço porco prestado pela empresa Nova Faol. É aquilo, não adianta nada você renovar sua frota e manter sucatas em circulação. Todos os dias, relatos de ônibus enguiçando correm pela cidade. A maioria dos casos ocorrem por problemas mecânicos, causados por pura incompetência da própria empresa. Recentemente, a mangueira do intercooler do carro 489 se soltou, causando um vazamento. Pelo que eu fui informado, o motorista até tentou seguir viagem, porém, com um barulho ensurdecedor e sem potência, ele deixou a operação do coletivo. Quem precisava chegar ao seu destino final, infelizmente não conseguiu. A promessa de 50 ônibus novos neste ano segue longe de ser cumprida. Somente 20 coletivos chegaram. O fim do ano está chegando, e a apreensão é de que não seja feito esse processo de renovação de frota. Mais um caso envolvendo a FAOL. Desta vez, um motorista de ônibus da empresa passou mal na estrada Friburgo-Teresópolis. 3 carros foram atingidos. Por pouco, o ônibus não caiu numa ribanceira. Na região do Vale da Montanha, um ônibus da FAOL perdeu os freios. Tá vendo? O motorista precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O coletivo atingiu também uma casa. Isso mostra, mais uma vez, a negligência da empresa com a manutenção de seus coletivos. Mas, apesar dos problemas, precisamos também falar dos pontos bons da FAOL. Olha só, é aquilo, quando tá errado eu falo, quando tá certo eu falo.
A FAOL realizou a manutenção do estofado de um de seus ônibus novos, vandalizados na última semana. Nessa, o pessoal acertou em cheio. Mas, é aquilo. Poderiam muito bem ter esse cuidado com o restante da frota também. É aquilo. A empresa pode ser péssima, mas se o povo também não colaborar, de nada adianta a manutenção em dia e ônibus novo. Seguimos em Friburgo. Um ônibus da Vênus Turística sofreu um acidente perto da região do Campo do Coelho. O veículo seguia com turistas vindos de Minas. O coletivo ficou praticamente pendurado. Ninguém ficou ferido. No estado do Rio como um todo, atenção eleitores. Transporte gratuito durante o dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais. Fique atento. No Ceará, um ônibus da empresa Santa Maria sofreu uma tentativa de incêndio na Avenida Leste-Oeste, em Fortaleza. O fogo chegou a se iniciar no interior do coletivo, mas foi combatido pela Brigada Militar do Corpo de Bombeiros. O coletivo operava na linha 092, Antônio Bezerra, Papicu, Praia de Iracema. O fogo se iniciou após tentarem desocupar um terreno ocupado ilegalmente. Uma moça morreu nesse processo de retirada. Sabe aquele ditado? A gente morre e não vê tudo. Em Crateús, um ônibus da aviação Princesa foi flagrado circulando em uma situação irregular. Eu creio que já arrumaram essa situação, mas é bom a gente noticiar. Um espelho de banheiro foi utilizado como espelho retrovisor. O flagrante foi feito por um motorista que passava de carro perto do ônibus. Ou seja, esse ônibus estava operando nessas condições, realizando linha normalmente. Aparentemente, as autoridades estão dormindo para essa situação e não fizeram nada a respeito, porque ninguém se pronunciou, tampouco a agência reguladora do Ceará, tampouco a empresa de ônibus. É lastimável como nós, usuários, temos que viajar em empresas que prestam um serviço como esse. Eu espero que a manutenção já tenha sido feita e o problema tenha sido resolvido. E outra coisa, essa pessoa que passou aí dirigindo, filmando o ônibus, tá errada também. Dirigir utilizando o celular é infração do Código Nacional de Trânsito. Tá todo mundo errado nessa história, meu Deus. Na Bahia, 2 acidentes envolvendo a Novo Horizonte marcaram o último fim de semana. O primeiro caso ocorreu na BR-030, em Guanambi. O motorista e um mecânico faleceram. A outra ocorrência foi na BA-670, em Potiraguá. Neste caso, ninguém ficou ferido. Em ambos os casos, os ônibus tombaram e saíram da pista. As causas estão sendo investigadas. Mais uma vez, um retrato da situação caótica que o sistema de transporte coletivo de Belém vive. Aparentemente, o incremento de ônibus novos não adiantou de nada. A porta de um ônibus urbano simplesmente caiu enquanto o coletivo seguia a viagem com vários passageiros a bordo. O caso ocorreu em Belém, na Avenida Augusto Montenegro. O coletivo operava a linha Icoraci-Marituba. Ninguém ficou ferido, ainda bem. A Volvo informou que o seu novo chassi B320R pode ser oferecido na versão 6x2, com 15 metros de comprimento. Já pra gente ir fechando o vídeo, olha só esse caso flagrado pelo meu amigo Emanuel Diego, de Apucarana, aqui no Paraná. Um carro da Verde Transportes, flagrado indo possivelmente para um desmanche aqui na cidade. Choca o fato desse carro ter vindo para o Paraná, isso porque a Verde nunca operou por aqui. Para a gente encerrar, olha só esses 2 casos inusitados. Em BH, um motorista de ônibus ganhou uma companhia ilustre, essa cachorrinha, uma verdadeira companheira. Quase todos os dias, ela viaja para cima e para baixo dentro do coletivo. Por ser uma linha que não carrega muita gente, ela se sente bem à vontade. Mas tem coisa séria rolando lá em Campinas, no estado de São Paulo. Um motorista de ônibus foi demitido. E o motivo, olha, deixa eu comentar com vocês. Ele programou 2 frases no itinerário do ônibus e causaram uma confusão danada lá na cidade. As frases eram as seguintes: Palmeiras não tem mundial e aceitamos Xerecard. Desculpem os termos. Apesar da brincadeira, isso não caiu nada bem. Muita gente reclamou e o motorista foi demitido.
e demitido com justa causa, né? Não se faz isso. Quer brincar? Brinca com os amigos, com os colegas de trabalho. Mas brincar com o ônibus assim em público não é legal não. O coletivo é um serviço público. O ônibus não é dele, é da empresa. Se fosse o ônibus dele, ele poderia colocar o que ele quiser ali no letreiro. Mas não é. O ônibus é público. Ele presta um serviço público. A empresa é particular, mas o coletivo presta um serviço para toda a população. É errado, tá, gente? É errado. Se você já pensou em fazer isso, não faça, tá? Faz isso não. Pra gente fechar o vídeo em alto astral, melhorar esse clima, olha só esse vídeo que circula pelas redes sociais. É de um motorista de ônibus da linha 397, Campo Grande, Candelária Expresso, lá do Rio. A resenha e a diversão é certa nessa linha. Confere aí o vídeo, tá? Confere aí e tire suas conclusões. Eu termino esse vídeo por aqui. Até a próxima e a gente se vê. Obrigado pela companhia. E eu que viajei com aquele motorista do 397 no meu último dia do semestre.